Vamos lá, galera. Nossa terceira lista de revisão aí, o foco dessa lista foi só a geometria analítica, né? Ponto, reta e circunferência. Então, começamos aí por ponto. Questão 1. Sabemos que o ponto B é equidistante dos pontos A e C, então B vale. Então, olha só uma dica, cuidado, que ser equidistante não quer dizer que B é ponto médio. Você está num espaço bidimensional. Se fosse unidimensional, aí seria ponto médio. Porém, essa questão em exclusivo dá para fazer ponto médio. E a questão sai rápido. Mas lembrando que não é ponto médio sempre, tá? Só nessa questão aí que foi, tá? Então, já que não é ponto médio, Sandro, o que você vai fazer? Ó? A distância, né? Lembrando que nessa questão, se você fizer ponto médio, ela sai rápido, porque nessa deu para fazer, tá? Então, o que a questão diz para mim? Que a distância no espaço bidimensional entre A e B é a mesma distância entre B e C, porque B é equidistante de A e C, tem a mesma distância. Se eles têm a mesma distância, C também tem a mesma distância o quê? Ao quadrado, tá? Ao quadrado também. Então, olha só, distância de A até B. Então você vai pegar, vou começar por A, tá? A menos o x de B ao quadrado, mais o y de B, que é zero, menos o y de... Perdão, o y de A, que é zero, e o y de B, que é B, ao quadrado. E isso tem que ser igual a x de C menos x de A, menos x de B, perdão, ao quadrado, mais o y do ponto C menos o y do ponto B, que é B, tá? Ao quadrado. Então aqui eu tenho 6 menos 3, vai dar 3, só que está ao quadrado, mais. Eu tenho menos 0 menos B, vai ficar menos B ao quadrado, igual. Aqui eu tenho ó, menos 3 ao quadrado. Tranquilo? E aqui eu já posso fazer o produto notável, não posso? Eu posso fazer quadrado do primeiro termo, então vou ter 6 ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais quadrado do segundo termo. Então aqui eu vou ter 3 ao quadrado, 9, menos b dentro do parênteses elevado ao quadrado vai ficar b positivo ao quadrado, igual, menos 3 ao quadrado, vai ficar 9, 6 ao quadrado, 36, menos 2 vezes 6 vezes b vai ficar menos 12b, mais b ao quadrado. Olha só, presta atenção no seguinte, ó. Eu tenho 9 desse lado e 9 aqui. Quando eu passar 9 para cá, vai vir negativo. Então, posso cortar esse 9 com esse 9. Ó, b ao quadrado. Se eu passar esse b ao quadrado para cá, ele vai vir menos b. Aí vai ficar b ao quadrado menos b, zerou. Passando 12 para lá, ele é negativo, ele vai vir positivo. 12 igual a 36. b vai ser igual a 36 dividido por 12. Logo, b igual a 3. Tá vendo? Nessa questão, dava para fazer ponto médio, mas lembrando, se você pegar minhas outras listas de geometria analítica, tem questões que falam que é equidistante, você vai fazer ponto médio e não vai dar certo, porque ser equidistante não é fazer ponto médio no espaço bidimensional. Cuidado, essa questão dava. Então, gabarito letra C e o gabarito aí procede. Questão 2. Dados os pontos A de coordenadas 0 e 0, B 5 e 0, C 8 e 5, D 11 e 8. No plano cartesiano ortogonal. Né? P é um ponto do primeiro quadrante. Então, olha só. Se o P... Aqui, vamos só relembrar aqui. Aqui o nosso plano cartesiano ortogonal. E o P está aqui no primeiro quadrante, por exemplo. Então, se o P está no primeiro quadrante, o x dele é positivo e o y dele aqui, ó, também é positivo. Ambas coordenadas são positivas. Beleza? Então, se eu achar o P, porventura, um valor negativo aqui nessa questão, ele não serve, ele não convém aí pra gente. Tá? Então, vamos lá. Ó, continuando, prosseguindo aí, ele fala o seguinte, né? Tal que as áreas dos triângulos
PB e CPD são respectivamente iguais a 25 meios e 6. Em tais condições, o produto da abscissa pela ordenada de x pode ser igual a... Então, na realidade, o que ele quer saber é x vezes y. Então, vamos lá. O primeiro passo na questão vai ser o seguinte. O primeiro passo na questão. Eu vou começar o seguinte. O ponto P e os 6 coordenadas. Então, vou começar pelo triângulo aqui. O triângulo APB. Vamos achar a área dele por coordenadas de ponto. Então, eu tenho aqui x e y, que é do ponto P. Vou pegar o ponto A, por exemplo, 0 e 0. E vou pegar o ponto B, 5 e 0. Tá? Sandro, não vai colocar a última coluna toda igual a 1? Não? Não. Dá para fazer assim. Você lembra disso? Ó, repete a primeira linha no final. E agora vamos lá. Ó. Vou fazer aqui. Ó. Primeiro para a direita. Ó. Zerou. Se zerou, vai trazer para o determinante aqui. Eu chamo de determinante 1 aqui. Aqui, ó. Vai zerar também. Então, não precisa nem trazer para cá. 5 vezes y, 5y. Então, 5y. Agora eu vou fazer para o lado ao contrário. Y vezes 0. 0. 0 vezes 5. 0. 0 vezes x. 0. Então, o meu determinante 1 deu 5y. Então, agora a nossa segunda passagem na questão é achar a área. Como eu acho a área? É o módulo determinante. Né? Aqui eu vou pegar o valor positivo, tá? Por enquanto. Se eu fizer esse y der negativo, eu vou fazer um módulo realmente, né? Que tem duas vertentes. Seria módulo, eu teria 5y ou menos 5y. Então aqui eu tenho então, módulo determinante dividido por 2 é a área. E essa área é igual a 25 meios. Então eu posso simplificar aqui, ó. 2 vai embora com 2. Y é igual a 25 dividido por 5. Logo, y é igual a 5. Então, se eu fizer um módulo ali, ele sendo um valor negativo, vou achar menos 5, que não serve para mim, tá? Beleza? Então, vamos continuar com a nossa resolução. Terceiro passo. Vou pegar o triângulo agora, CPD. E eu vou começar novamente pelo ponto P. X, o y vale 5. Tá? Eu tenho aqui também o ponto P. Já peguei. Agora o ponto C, 5 e 8. E o ponto D, 11 e 8. E vou fazer o determinante ali, repetindo a primeira linha no finalzinho ali, ó. Primeira linha. E vamos lá, vamos aqui. Ó, tem aqui, ó. X vezes 5, 5x. Então, meu determinante, eu vou chamar de determinante 2, ele está ficando com 5x. 8 vezes 8, está dando 64. Então, aqui deu 5x, aqui deu 64. E agora eu tenho 11 vezes 5, que está dando 55. Então, mais 55. Agora eu vou fazer no sentido contrário. Ó. 5 vezes 8, está dando 40. Quando eu trago para cá, vem menos 40, lembra disso? Ó. 5 vezes 11, está dando 55. Quando eu trago para cá, ó, menos 55. E agora eu tenho 8 vezes x, está dando 8x. Quando eu trago para cá, menos 8x. Beleza? Então, meu determinante 2, ele está ficando 5x menos 8x. Vai dar menos 3x. Tá? E eu tenho 64 menos 40, vai dar 24. 55 menos 55, ó, zerou aqui, tá? Então, esse aqui é meu determinante 2. Agora, o meu quarto passo na questão vai ser o seguinte. Meu quarto passo é... Eu tenho isso aqui em módulo, tá? Então, primeiro, eu vou pegar ele sem trocar sinal de ninguém. 3x mais 24
dividido por 2, né? Que é o módulo determinante dividido por 2. Ó, se você colocar aqui em módulo determinante dividido por 2 é igual a 6, de acordo com o enunciado. Multiplicando aqui cruzado, eu vou ter o módulo determinante vai ser igual a 12. Confere? 2 vezes 6, 12. Primeiro, eu vou pegar do jeito que está sem mudar o sinal de ninguém. Tá? Então, primeiro eu posso colocar igual a 12 e depois igual a menos 12. Então, eu tenho aqui menos 3x mais 24 é igual a 12. Então, ó, menos 3x igual a 12 menos 24. Quanto é 12 menos 24? Menos 12. Então, menos 3x igual a menos 12. Dividindo a equação toda por menos 3, eu vou ter menos 3x dividido por menos 3, vou dar 3. O 3 vai dar 1x, perdão. Menos 12 dividido por menos 3 vai dar 4. X igual a 4. Não preciso nem fazer com menos 12, porque eu vou achar um valor negativo que não convém para mim aqui, tá? Então, x igual a 4 e eu já tenho um possível valor aí, tá? Então, vamos lá. Quinta passagem. A questão pede x vezes y. Então, 4 vezes 5, perdão, deixa eu voltar aqui, esse 5 está totalmente estranho. 4 vezes 5, 20. Então, um dos possíveis valores para o produto de x e y deu 20. E nós já temos gabarito letra B. Tá? Então, o gabarito aí procede. Ó, se fosse igual a menos 12, eu ia passar para lá e ficar menos 36, e eu ia achar um outro valor positivo. Perdão, x também daria positivo, só que não teria opção aqui. Tá? Que ele ficaria aqui menos 12 com menos 24, menos 36, daria 12, né? X igual a 12. Então, teria 5 vezes 12, 60, que não teria na opção. Então, esse aqui já achei um dos valores aí, tá? Vamos para a próxima. Questão 3. Considere um sistema de coordenadas cartesianas o polígono converge nos pontos A de coordenadas menos 3 e menos 3, B, 3 e 1, C, menos 3 e 3, D, menos 1 e 1. O quadrilátero determinado pelos pontos médios dos segmentos AB, BC, CD e DA, nesta ordem, é 1. Então, olha só. Na prova você podia esboçar rapidinho, né? Só esboço, não seria bem padronizado, né? Um plano cartesiano, para você ter uma visualização. Isso não era obrigatório? Não, cara. Não era, não. Então, olha só. Eu vou marcar aqui. 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3. Eu sei que já tem um ponto aqui. Sai daqui menos 3 e menos 3. Vou colocar aqui, ó. Menos 1, menos 2, menos 3. Tem um ponto aqui. E esse ponto aqui é o ponto A. Tá? Pode ver, o ponto A tem abscissa menos 3 e ordenada menos 3. O ponto B é 3 e 1. O ponto B está mais ou menos aqui assim. Então, o ponto B. 3 e 1. O C é menos 3 e 3. Então, o C está aqui em cima. E o ponto D é menos 1 e menos 1. Então, o ponto D está aqui. Menos 1 e menos 1. O ponto D está aqui. Tá? O ponto D está aqui. Então, agora, eu vou achar aqui o ponto médio entre A e B. Ele está aqui, tá vendo? Ponto médio entre A e B. Então, o ponto médio entre A e B, vou chamar de, sei lá, de E, por exemplo.
eu vou achar as coordenadas do ponto x, né? X vai ser menos 3 mais 3 sobre 2, que está dando zero. X é zero. Y do ponto E. Vou pegar o Y do ponto A, que é menos 3. Vou pegar o Y do ponto B, que é 1. E tudo isso dividido por 2. Então, eu vou ter menos 2 dividido por 2 está dando menos 1. Então, o meu ponto E está aqui. Ó. Aqui é o ponto E. Menos 1. Tá? O ponto E está ali. Tá? Agora, eu vou achar aqui um outro ponto. Vou chamar de ponto F, por exemplo. E XF, eu vou ter. Ele seria o ponto médio entre B e C. B. B eu tenho 3 para o X e o C tem menos 3. Que está dando zero também. Vou dividir por 2, perdão. Está dando zero. Tá? Y do ponto F. Y do ponto F está ficando 1 mais 3 dividido por 2. Está dando 2. Está dando... Vamos aqui, vamos com calma. Está dando 4 dividido por 2, que dá 2. Então ele está aqui em cima, está aqui no ponto 2. O ponto F está aqui. Tá? Esse é o ponto F. Aqui é o ponto E. Agora, eu vou aqui para... Vou chamar aqui de 2, né? Terceira parte aqui, eu vou achar um ponto que eu vou chamar de ponto G, por exemplo. Vai ficar o ponto médio entre C e D. Vou pegar menos 3. O X é menos 3, o Y é menos 1 sobre 2. Vai ficar menos 2, vai ficar menos 4 dividido por 2, que vai dar menos 2. E o Y desse mesmo ponto G, ele vai ficar 3 menos 1 sobre 2, que vai ficar 2 dividido por 2, que vai dar 1. Tá? Vai dar 1. O Y é positivo e ele é negativo, então ele está ficando aqui. Aqui está o ponto G. Tá? Aqui está o ponto G. Agora eu vou para um ponto que eu vou chamar de ponto H. Tá? Ponto H. O ponto H, então, quarto passo, vou ter X do ponto H. Tá? Vai ficar X do ponto D, ou A, tanto faz. X do ponto D é menos 1. E X do ponto A é menos 3. Dividido por 2, então X do ponto H está ficando menos 4 dividido por 2, que está dando menos 2. Tá? E o Y do ponto H, vou ficar com menos 3, ou começando por aqui, menos 1. Também está menos 3, dividido por 2. Y do ponto H vai ficar menos 4 dividido por 2, que vai dar menos 2. Tá? Então é menos 2 e 2. Então H está aqui mais ou menos. Ó. O ponto H está aqui. Tá? E agora, eu vou unir esses pontos formando um quadrilátero. Tá? Então você tem esse quadrilátero aí, né? Tá fora, um pouco fora de escala, perdão, não forma 90 graus, né? Tá fora de escala. Você observa que tem lados opostos, o quê? Paralelos. Tá? Paralelos. E você está indo aqui, se você olhar, você está indo de menos 2, por exemplo, de menos 2 até 2 aqui, né? Então, ó, aqui é o ponto H. Ó, de menos 2 até 2, ele anda 4, e aqui também ele anda, perdão, aqui ele anda, ó, daqui até aqui, ó. Esse cara ele vai do menos 2 até 1. Então ele anda 3 unidades. Aqui também ele vai do menos 1 até o 2, anda 3 unidades. Então esse lado aqui vale 3, esse aqui vale 3. Lados opostos paralelos. Tranquilo? Tá? Então, ó, eu tenho lados opostos paralelos.
então eu só posso ter um paralelogramo, tá? E os lados opostos paralelos são iguais, tá? Então vamos para a próxima aí. Questão 4, né? Em um paralelogramo, as coordenadas de três vértices consecutivos são, respectivamente, 1 e 4, menos 2 e 6, 0 e 8. A soma das coordenadas do quarto vértice é o seguinte, tá? Olha só, é o seguinte, o que a gente vai fazer nessa questão? Deixa eu botar aqui um pequeno paralelogramo, tá? Quer dizer que ele está necessariamente assim não, tá? Só estou esboçando aí pra gente ter uma visão, né? Da figura aí. Então, olha só. Vamos supor que aqui é a coordenada menos 1, 4. Aqui, menos 2 e 6. Aqui, 0 e 8. Lembrando que é só para você ter uma ideia. Não quer dizer que está assim não. Porque não está assim no plano cartesiano, tá? E aqui o quarto vértice que eu não tenho. Que eu vou chamar de A e B, por exemplo. A e B. Olha só o que você pode fazer. Você pode trabalhar com... Ó, esse lado não é igual a esse, você pode fazer essa distância e igualar a essa. Você pode fazer essa distância e igualar a essa. Tá? Aí você vai ter um sistema e vai resolver a questão de alguma forma. Tá? Uma outra maneira de você resolver também é o seguinte, você pode pensar em traçar as diagonais. Por exemplo, essa aqui, eu pensaria em traçar ela por quê? Porque eu conheço as coordenadas dos vértices e um detalhe que vem lá da geometria plana é que as diagonais de um paralelogramo cortam-se ao meio. Tu tá vendo esse ponto aqui? Esse ponto é ponto médio tanto dessa diagonal quanto desta. Então, se eu achar esse ponto médio, dá para matar mais rápido, acredito eu. Então, vou achar aqui as coordenadas do ponto médio. Vou chamar aqui um ponto P, tá? Vou chamar de M mesmo. M. Então, olha só. Eu estou trabalhando com a reta, vou chamar aqui de A, B, C e D. Eu estou trabalhando aqui no meu primeiro passo com a reta AC. E vou achar o ponto médio dela, tá? Então, o ponto médio M, vou chamar de MX. Eu vou pegar o X de A, que é 1. Vou pegar o X de B, de C, que é 0, e dividir por 2. Então, XM está valendo meio. Tá? E o meu segundo passo aqui, né? Vou chamar aqui de... E aqui dentro da questão, né, meu YM, ou NY, né? Ali o ponto médio ali, referente ao Y, eu vou ter o seguinte. Eu tenho A, o Y igual a 4, 8 dividido por 2, que está dando 12 dividido por 2, 6. Tá? 6 aí. Então, as coordenadas desse ponto aqui, as coordenadas desse ponto, vale meio e 6. Agora, eu vou pegar o seguinte. Vou lá para a reta DB ou BD, tanto faz, e trabalhar nela ponto médio também. Então, agora eu estou na reta BD e eu sei que esse cara aqui é o ponto médio. Ah, Sandro, então olha só, o ponto médio referente a x é meio, ele vai ser igual a menos 2 mais a sobre 2. Posso cortar aqui, ó, e vou passar esse 2 para lá. Vou ficar com 1 mais 2 é igual a A. Logo, A é igual a 3. Tranquilo? Beleza, né? E agora eu vou fazer aqui, ó. Para achar o B, é que eu vou pegar o ponto médio. Que é o ponto médio do ponto M? 6. 6 é igual a 6 mais B sobre 2. Multiplicando cruzado, eu tenho que 6 mais B é igual a 12. Tá? E logo eu tenho B é igual a 12 menos 6. Logo B é igual a 6. Aí a questão pede a soma, não é isso? Vamos somar então. Então o terceiro passo agora é a soma entre A mais B. Quem é A? 3. Quem é B? 6. 3 mais 6, 9.
gabarito, letra B, o gabarito aí procede. Questão 5. Os pontos A de coordenadas menos 5 e 2 e o C, 3 e menos 4, são extremidades de uma diagonal de um quadrado. Então, vou aqui desenhar um quadrado aqui. Deixa eu colocar ele mais para lá. Tem um quadrado e vou marcar assim. Tá? Onde se quiser colocar aí o ponto não vai ter problema. Tem aqui, esse ponto aqui. Menos 5 e 2. E o ponto ali, já que é diagonal, são segmentos, são vértices opostos, né? Menos 3 e menos 4. Tá? Não tem nenhum problema aí. Ah, Sano, poderia estar aqui para baixo. Cara, não tem nenhum problema. Tá? Então agora o que acontece? É só esboço aí para você ter uma noção da figura. Não estamos no plano cartesiano de fato. Ó, então está aqui a diagonal. Beleza. O que você pode fazer? Você pode achar essa diagonal aqui, fazendo distância entre pontos. Então, olha só. A distância, né? A distância, deixa eu chamar aqui de distância entre dois pontos ao quadrado é igual. Vou pegar o x desse ponto, menos 5, menos o x desse ao quadrado, mais o y desse ponto aqui que eu peguei, ó, 2, menos, olha só, que é menos, que é da fórmula, aí tem que ter menos, ó, menos vezes menos vai ficar o quê? Mais, vai dar 4 ao quadrado. A distância ao quadrado está ficando, no primeiro parênteses está ficando menos 8 ao quadrado, confere? Confere. E a segunda está ficando 6. Quanto é menos 8 ao quadrado? 64. Quanto é 6 elevado ao quadrado? 36. Então, a distância está ficando ali, a distância ao quadrado é igual a 100, confere? Vou pegar a raiz positiva, a distância é igual a raiz quadrada de 100. Logo, a distância é 10. Então, a diagonal do quadrado vale 10. Tá? Então, esse aqui foi o nosso primeiro passo na questão. O segundo passo, então aqui, ó. Você sabe que vem da geometria plana que a diagonal do quadrado é igual ao seu lado raiz de 2. Confere? Essa é a diagonal do quadrado. E quanto vai a diagonal do quadrado aqui? 10. L raiz de 2. Ó, eu quero saber, eu vou acabar com essa raiz multiplicando a equação toda, ou seja, ambos os lados por raiz de 2. 10 vezes raiz de 2, 10 raiz de 2. É igual a L vezes a raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 2, multiplicação de radicais com o mesmo índice, você conserva e multiplica 2 vezes 2, 4. Quanto é a raiz quadrada de 4? 2. Então, 10 raiz de 2 é igual a 2L. Agora eu vou dividir a equação toda por 2. Ou passo 2 dividindo, tá? Aqui você podia passar o 2 e racionalizar, fica à vontade. Faça da sua forma também. 10 raiz de 2 dividido por 2, 5 raiz de 2. 2 vezes L dividido por 2 vai dar 1L. Já tem um lado. Sandro, por que você achou o lado? Porque a questão pede o perímetro do quadrado. O perímetro é a soma de todos os lados do quadrado. Então, o perímetro ali é 4L. Então, eu vou ter 4. Deixa eu colocar aqui para o lado. Eu vou ter 4 vezes 5 raiz de 2. Quanto é 4 vezes 5? 20. Então, eu vou ter 20 raiz de 2, gabarito, letra B, e o gabarito aí procede. Questão 6. Um produtor deseja plantar milho verde em sua propriedade e está fazendo levantamento de quantos litros de água ele terá que utilizar para seu plantio. Sabendo que são necessários 9 litros para cada 1 metro quadrado. Então, olha só. A cada 1 metro quadrado, ele gasta aí 9 litros. Beleza? 9 litros aí a cada 1 metro quadrado. Beleza. Tranquilo então. Aí ele fala o seguinte, né?
de terra plantada. Contudo, o produtor não quer utilizar toda a sua área disponível. Ele deseja apenas utilizar uma área representada e delimitada pelas retas R, x menos y, t menos 3x menos y mais 24 e s y igual a zero. Neste caso, quantos litros de água o produtor terá que utilizar para o seu plantio? Então, para isso, eu vou achar o ponto de interseção entre essas três retas. Então, primeiro, eu vou achar o ponto de encontro entre a reta R e a reta T, tá? Onde elas se encontram ali, ponto de encontro. Então, olha só, a reta R tem a seguinte equação: y menos x igual a zero, e a outra tem 3x menos y igual a 24. Porém, essa reta aqui, ela x igual a y. Essa é a minha primeira equação aqui, x igual a y, beleza? Então, vou substituir o x igual a y nessa equação aqui. Então, eu tenho menos 3x menos x, que y igual a x, igual a 24. Então, eu tenho menos 4x igual a 24. Dividindo a equação toda por menos 4, né? Menos 4x dividido por menos 4 vai dar x, e 24 dividido por menos 4 vai dar menos 6. Confere? Menos 6 aí. Ó, se x é menos 6, y também é igual a menos 6. Eu já tenho um ponto de contato entre essas duas retas. Legal. Agora eu vou achar o ponto de contato entre a reta S e T. Tá? Entre S e T. E vamos fazer o seguinte. Deixa eu aqui de primeiro passo. Né? Agora o meu segundo passo, reta R, S e T, perdão. Reta S e a reta T. Eu sei que a reta S, y é igual a zero. Na reta T, eu tenho que menos 3x mais y é igual a 24. Só que o meu y, ele já é o quê? Zero. Então, isso aqui é zero. Então, nesse ponto aqui, eu tenho menos 3x igual a 24. Dividindo a equação toda por menos 3, eu vou ter menos 3x por menos 3, vai dar x. 24 dividido por menos 3 vai dar menos 8. Então, esse ponto aqui, né, o outro ponto que eu tenho x igual a menos 8, y igual a zero. Esse ponto aqui, eu tenho menos x igual a menos x. Beleza? Agora, eu vou fazer o ponto de interseção entre a reta R e a reta S. Olha o que acontece aqui. Eu tenho que x menos y é zero. E vem da seguinte equação aqui, ó. Reta S que y é igual a zero. Pô, se x menos y é zero e y é igual a zero, aqui tanto x é igual a zero também, e aqui eu tenho um ponto 0, 0. Você pode fazer essa questão aqui por coordenadas de ponto lá, achar a área, ou fazer assim. Eu vou fazer assim. Vou esboçar um pequeno plano cartesiano. Deixa eu colocar ele mais para cima. Vou colocar aqui. Pequeno plano cartesiano. E vou marcar assim. Show. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Vou marcar aqui menos 6, menos 8, aqui menos 6. Tá. Olha só o que está acontecendo. Eu tenho um ponto que está aqui, que é a interseção, que foi o menos 8, 0. Tenho a origem 0, 0. E o outro ponto está aqui, formando o triângulo aí em questão. E o triângulo formado, ele está assim. Tá? Esse é o triângulo formado. A altura dele, né? Aqui, ó.
é menos 6. De menos 6 até 0, a altura vale quanto? 6. E de menos 8 até 0, essa variação aqui vale 8. Então, a área do triângulo, a área é base, que é 8, vezes a altura, que é 6, dividido por 2. Tá? Não precisa fazer por coordenada de pontos. Tá? Vai ficar 48 por 2, 24. Então, 24 metros quadrados de área destinada ao plantio. Tá? Então, aqui eu vou chamar de quarto passo. Nosso quinto e último passo nessa questão. Ele quer saber o seguinte, quanto de água. Então, se 1 metro quadrado ele usa 9, em 24 vai ser 24 vezes 9, que você vai ter 4 vezes 9, 36, ficam 6 e vão 3. 9 vezes 2, 18, com 3, 21. Então, 216 litros de água. Encontramos isso na letra A. Gabarito letra A, gabarito aí procede. Questão 7. Se a reta R é a reta descrita pela equação x, então olha só, a minha reta R ela é descrita pela seguinte equação: x mais 2y igual a 5. Eu tenho uma reta S que é perpendicular, então S, né, é perpendicular a R, S é perpendicular a R, e S, né, passa pela origem dos eixos coordenados. Então, olha só. Vou esboçar aqui um pequeno eixo para você ver como é que está, mais ou menos. Precisava fazer isso, Sandro? Não. Mas você observando isso, você já tem uma ideia do que você pode fazer rápido na questão. Olha só o que acontece. Eu tenho aqui o eixo Y, o eixo X. A reta S, ela passa aqui. Ó. Ela passa aqui. Isso aqui é a reta S. Tá? Deixa eu melhorar ela aqui. Ela passa aqui na origem. Tá? E eu tenho minha reta R, que é perpendicular a ela. Ela vem aqui, ó. Se você observar, né, se eu passar para lá, ela passa por aqui, em 5 sobre 2, né? Lembra lá de função? E vai embora. E vai embora. E nesse ponto, e elas são perpendiculares. Nesse ponto aqui forma 90 graus. Elas são perpendiculares. Beleza. Então minha reta S, ela é uma reta com a seguinte equação: y, o seu coeficiente angular, que eu vou chamar de ms, x mais n. Só que n eu tenho, porque ela passa aqui pela origem. Nesse ponto, o meu y e o meu x é zero. Então, o termo, ou seja, o coeficiente linear é zero. Então, minha equação de S está ficando assim, ó. Y é igual a ms, x. Aí, vem da geometria lá, analítica, né? O seguinte, vou escrever a equação da reta R na forma reduzida. Passa aqui, ó, 2y igual a menos x mais 5. E agora eu vou dividir a equação toda pelo coeficiente de y, que é 2. Então, a equação da reta R na forma reduzida vai ficar 2y por 2 vai dar y, menos x dividido por 2 vai ficar menos x sobre 2, e 5 dividido por 2, 5 sobre 2. Então tá aí. Tá? E quem é o coeficiente angular da reta R? Menos meio. Por que você achou ele, Sandro? Pelo seguinte, quando você tem que retas perpendiculares, né, na geometria analítica, uma das coisas que você lembra é que o produto dos coeficientes angulares é igual a menos 1. Ou você pode lembrar também o seguinte, que o coeficiente de uma reta, né, quando são perpendiculares, o coeficiente de uma reta é o inverso simétrico da outra. Você podia pensar, quem é o inverso de 1 sobre 2? 2. Quem é o simétrico de menos 2? 2. Então, o ms vai ser 2. Vamos ver se é verdade, ó. Menos meio vezes ms igual a menos 1. Então, menos 1 vezes ms, eu vou ter menos ms. 2 vezes menos 1, menos 2. Multiplicando a equação toda por menos 1, então, ms é igual a 2. Tá? Então, minha reta S, a reta S,
ela tem a seguinte equação: y igual a 2x. Beleza, Sandro. Mas o que ele está pedindo na questão? Ele quer saber as coordenadas desse ponto aqui. Ele quer saber o x e o y nesse ponto. Para fazer isso, eu vou igualar as duas equações. Tranquilo? Então, aqui, igualando a equação aqui, ó. Vou igualar S igual a R. Quem é S? 2x. Quem é R? Chama aqui, ó. Chama aqui de primeiro passo na questão, segundo passo, aqui terceiro passo. Aqui eu estou igualando as equações, tá? E nesse ponto aqui elas são iguais. Então eu quero saber o ponto de interseção. Então eu vou ter menos x mais 5, tudo isso sobre 2, não é isso? Se eu tenho aqui, ó, uma soma com o mesmo denominador, né, fração, com o mesmo denominador, você conserva e soma, tá vendo? Multiplicando cruzado, eu vou ter 2x, 4x, perdão. 4x é igual a menos x mais 5. Passando o x para lá, eu vou ficar com... Ó, passando o x vai vir positivo. Vou ficar com 5x igual a 5. Dividindo tudo por 5, eu vou ter x igual a 1. Confere? X igual a 1. X é igual a 1 vem da equação da reta S, que é 2x. Y vai ser igual a 2 vezes 1. Y vai ser igual a 2. Então, esse ponto de interseção aqui, ele tem o seguinte coordenadas: 1 e 2, que está na letra A. Gabarito letra A, e o gabarito aí procede. Então, vamos dividir essa playlist aí, né, em duas partes. Primeira parte da 1 a 7, segunda parte da 8 até a 14. Beleza? Então, até a próxima aí, a segunda parte.